Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, o segundo episódio da série Mulher Virtuosa, que é uma série que nasceu no coração de Deus. Aqui a gente estuda cada versículo do Provérbios 31, a partir do verso 10. E hoje é o verso 11, né? E o Senhor, Ele tem muito a falar no nosso coração. Gente, eu queria já deixar bem claro para vocês que estar aqui hoje falando sobre uma das características da mulher virtuosa não é algo muito fácil. É algo que nos confronta, é algo que me confronta. E veja bem, a palavra de Deus, ela sempre irá nos confrontar. A gente não pode olhar para a circunstância, para o vento contrário, para aquilo que se levanta para tentar paralisar a nossa vida, a nossa fé. Então nós temos que olhar para o Senhor. E eu não me canso de dizer que todas as vezes que você se levantar para viver o propósito do Senhor para a nossa vida, vai se levantar Sambalate, Tobias, vai se levantar Ramá, vai se levantar Faraó. Veja bem, Sambalate e Tobias se levantaram para o quê? Para impedir que Neemias reconstruísse o muro de Jerusalém. Quando Esté se levantou para lutar pelo seu povo, se levantou Ramá. Quando Moisés se levantou para ser o libertador do povo de Deus, quem se levantou, gente? Faraó. Então a gente sempre vai lidar com oposição. A gente sempre vai lidar com vozes contrárias. O inimigo das nossas almas, que é a todo tempo nos parar. E eu posso dizer algo para vocês? Para mim estar aqui hoje foi difícil. Para mim estar aqui hoje, nesse segundo episódio, ministrando a palavra de Deus ao seu coração, através do Senhor, se levantou oposição. Teve muito levante. Quase uma semana aí de batalha, de levante. E o diabo, ele é sujo. Ele vai se levantar para tentar parar a gente. Só que maior, muito maior, é aquele que luta nossas guerras. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, ele falou: tu vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra vós, contra você, na força do Deus de Israel. E é nessa força que eu tô aqui. Gente, a gente está aprendendo juntas, a viver a vontade do Senhor para a nossa vida. A missão de ser uma mulher virtuosa não é fácil, mas é aquilo que o Senhor espera de nós. A nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro ministério. E eu amo estar aqui falando sobre isso. Apesar de não ser fácil, apesar de eu ter que lidar com oposição, com o inimigo das nossas almas, eu estou aqui na força do Senhor, do Deus dos exércitos. Amém? Vamos orar, gente? Vamos atrair a presença do Senhor para pertinho da gente? Vamos? Feche os seus olhos. Sim, meu Deus e meu Pai. Senhor, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui diante da permissão de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso, de um Deus soberano. Pai, existe uma mesa preparada, Senhor. Um banquete preparado, Senhor, para mim e para você, diante da presença dEle. Existe uma mesa preparada diante dos nossos inimigos, o inimigo das nossas almas.
A nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra principados e potestade. Contra o inimigo das nossas almas, que se levantam a cada momento para impedir que a obra do Senhor venha a ser feita. Mas maior, muito maior, é aquele que guerreia as nossas guerras. Oh, Santo Senhor, Santo Deus de Israel, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para guerrear contra o inimigo das nossas almas, contra demônios, Senhor, que se levantam para impedir que a Tua obra venha a ser feita. Pai, toma a direção desse vídeo. Pai, toma a direção de mais um episódio, oh Pai, da série Mulher Virtuosas. Senhor, Tu tem bocas e fala, Pai. Senhor, a Tua palavra, a Tua obra, ela sempre será maior do que a gente. E nós, Senhor, nos submetemos ao Teu senhorio, à Tua palavra, à Tua vontade. Fala, Senhor, ao nosso coração, porque queremos ouvir a Tua voz. Queremos nos assentar, Pai, nessa mesa e comer e beber de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, talvez essa pessoa olhe para si e fale: eu não sou digna de estar aqui. Eu não sou digna de comer e beber. Senhor, mas estamos aqui para comer e beber daquilo que o Senhor tem para nós. Queira o inimigo ou não queira, estamos aqui para aprender mais do Senhor. Oh, aleluia! Oh, meu Espírito Santo, toma as liberdade, oh Pai. Flui sobre nós como rio de água viva, Pai. Toma a direção, Senhor. Tu és santo, Tu és maravilhoso, oh Pai. Senhor, nós atraímos a Tua presença para perto de nós. Santo, santo, santo é o Senhor e muito digno de ser louvado. Toda a terra, toda essa casa está cheia da Tua glória. Muito obrigada, Senhor. Fala, ministra, Pai, ao nosso coração, porque queremos ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente. Aleluia. Como é bom nos assentar para comer e beber daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, sua espada, abre comigo. Você que trouxe não, né, gente? Você que tá aí com a sua Bíblia, sua espada, abre comigo lá em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, versículo 11. Amém? Ai. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vai abrindo aí a sua Bíblia, a sua espada. Hoje eu meditava numa palavra, num devocional, que falava sobre Neemias. Neemias 4, e a Bíblia fala que quando Neemias se propôs a levantar os muros de Jerusalém, se levantou sobre ele Sanbalate e Tobias. E Neemias, ele disse: estou trabalhando numa grande obra, a uma grande obra, a qual eu não posso parar. Eu não me recordo se foi no capítulo 4, se ele falou isso. Eu acho que foi mais à frente. Mas se levantaram os zombadores para zombar dele, para dizer: é inútil levantar os muros, vindo uma raposa, se eu não me engano, vai destruir. Permaneça. Não olha para a direita nem para a esquerda, que os seus olhos venham estar postos no Senhor, no autor e consumador da vossa fé, da nossa fé. Neemias, quando
se deparou com a zombaria, se deparou com a oposição, ele correu para o Senhor e ele orou. Ele foi para a presença. Ele não parou. Ele continuou. E a Bíblia fala que todo aquele exército, todos aqueles homens, né, que estavam trabalhando com Neemias, eles permaneceram, dando continuidade à restauração. Eles não pararam diante da afronta. Eles não pararam diante da oposição. A Bíblia fala que com uma mão eles trabalhavam com a ferramenta e com a outra mão eles estavam guerreando, preparados, posicionados, com a espada na mão para guerrear contra os inimigos. Com uma mão, você tá ali com a ferramenta, tá ali cuidando da casa, cuidando do esposo, tá ali lavando a roupa, tá ali fazendo a comida, e com a outra mão, você está com a espada, que é a palavra do Senhor, preparada, vigiando contra os ataques dos inimigos. Esteja preparado, no nome de Jesus. Não pare, vigie, esteja atento, se coloque na brecha, feche a brecha, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, gente. Provérbios 31. Gente, tomara que o som do ventilador não esteja atrapalhando. Tá muito quente, eu botei ele no 1, na potência 1, porque tá muito quente, gente. Mas estamos aqui, firme e forte. Tomara que não esteja atrapalhando. Amém? Provérbios, capítulo 1, versículo 11, declara: o coração do seu marido está nela tão confiado, assim ele não necessitará de despojo. Em outras versões diz: não terá falta de coisa alguma. Quando eu fui meditar nessa palavra, eu falei: Deus, como assim? Não tem despojo. Não tem falta de nada. E aqui a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela tão confiado. Então a Bíblia declara que a mulher virtuosa, o seu marido confia nela. O seu marido sabe que enquanto ele está lá, enquanto ele está lá, trabalhando, correndo atrás da provisão, ele sabe que a sua esposa está em casa. Ele tem confiança que a sua esposa está cuidando dos filhos, da casa, dos afazeres, da finança. E ele sabe que a mulher virtuosa, ela tá lá, cuidando, se atentando para não desperdiçar o alimento, se atentando a lembrar a ele: olha, tá o dia de pagar essa conta, olha, tá chegando o dia de pagar aquela conta, para lembrando ele. Ele confia nela. Ele não desconfia. Mas por que, obreira? Opa! Mas por que, Natália? Porque ela tá cuidando da casa, ela tá cuidando da finança. Sim, mas ela é uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher cheia da virtude do Senhor. A gente leu no episódio 1, né? Primeiro, que a mulher virtuosa... Quem é a mulher virtuosa? Seu valor é sede de rubis.
Quem achará uma mulher virtuosa? É uma mulher cheia da virtude do Senhor. É uma mulher que se coloca na brecha. É uma mulher onde seu marido tem paz de sair e saber que a casa dele tem segurança. É ele ter paz no coração dele, sabendo que a mulher está cuidando dos seus filhos, do lar, da casa, não está desperdiçando o alimento, está zelando por aquilo que ele confiou nas mãos dela. Será que hoje o nosso cônjuge, nosso esposo, nosso companheiro pode olhar para nós e confiar? Veja bem, eu tô falando de mim, Natália, da minha experiência. Eu me lembro que antes, o meu esposo, o Vinícius, ele falava assim: olha, não tem como eu deixar o cartão com você, porque você vai lá e mexe sem me perguntar se aquele valor, aquela quantia é de pagar algo. Talvez tá lá, mas é para poder pagar algo, uma conta, tô juntando para pagar uma conta. Aí você vai lá, usa e não me pergunta. Ah, mas como assim, Natália? Eu tenho que dar satisfação todas as vezes que eu for usar o cartão, todas as vezes que eu for pegar um dinheiro? Veja bem, não é uma satisfação. É uma pergunta. A Bíblia fala que se tornarão um só. Os dois se tornarão um só. Uma só carne. Não é isso que a Bíblia declara? Deixará pai e mãe a sua esposa e se tornarão um só. Ele confia em você. É muito contraditório eu estar falando isso aqui hoje, porque antes eu achava um absurdo eu ter que pedir para ele satisfação para poder mexer, para poder comprar algo. Eu achava um absurdo. Mas hoje eu entendo que eu preciso me achegar ao meu esposo e olha, acabou tal coisa. Posso pegar aqui e comprar? Ah, mas como assim eu posso? Hoje eu entendi que eu preciso perguntar antes de comprar. Porque talvez aquele dinheiro que tá lá na conta é pra pagar uma conta. Você entende? E antes ele falava pra mim: eu não posso confiar em você, porque você faz as coisas e não me pergunta. Você me pede pra comprar algo e você compra além. É contraditório, né? Mexe aqui, ó, dentro do ego. Mexe aqui dentro. E você fala: ah, não acredito que a mulher virtuosa ela tem que pedir o marido permissão para fazer algo. Tem. E eu falo isso hoje para você com paz no meu coração. De verdade. Deixa eu mexer aqui, gente. Tá me dando nervoso. Chegou a hora tá melhor. E hoje eu falo com paz no meu coração. Porque nem sempre foi assim. Gente, chamou nervoso. Agora foi. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Hoje, para mim ir à igreja, ou para mim assumir algum compromisso dentro da igreja, antes eu converso com meu esposo. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. E eu vou ficar responsável por algo. Eu vou estar o dia durante tal dia eu vou estar ali à frente. Tudo bem? Se eu for? Tá tudo bem? Posso? E aí, muitas das vezes, eu vejo que o meu esposo fica sem graça, sabe? Fica
Porque veja bem, antes eu não pedia opinião dele pra nada. Eu dizia sim, eu assumia o compromisso, sem antes pedir permissão pra ele. Poxa, mas você nem me falou nada. Nem adianta eu falar nada, né? Porque você não vai me ouvir. Eu tava cheia de si. Veja bem, quando eu me casei com meu marido, eu vim de um contexto onde a gente viveu 4 anos separados. No meu vídeo do testemunho, eu falo sobre isso. No meu vídeo do testemunho e qual é o meu propósito. Eu falo sobre isso, eu não vou me estender muito, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas eu e Vinícius, a gente viveu 4 anos separados. Ele de um lado e eu do outro. Eu não era casada, tá, gente? Eu vivia amigavelmente. Eu não era casada. Então, eu me vi vivendo anos em pecado, na fornicação, querendo casar, querendo fazer a obra. Só que ele não queria casar e eu queria muito pra poder fazer a obra. Mas a vida que a gente vivia era uma vida de briga, era uma vida bem difícil. E aí, durante um tempo, chegou um tempo, eu acho que foi em 2016, abril ou maio, abril eu acho, eu virei pra ele, eu não era casada, tá, gente? Eu vivia amigavelmente. Eu virei pra ele e falei assim, Vinícius, eu quero casar. Porque final de 2015 para 2016, eu fiz um voto ao Senhor onde eu falei que eu queria voltar à presença dele. Mas eu não tinha força. Eu virei pra ele e eu falei assim, vamos casar. Quero fazer a obra. E você imagina, 2 jovens, uma criança pequena, vivendo uma vida destruída, de briga, de contenda, uma situação bem precária. E eu pedia pra ele casar e ele falava, pra que eu vou casar? Se eu já vivo um cenário de briga, se a gente briga e vou assinar um papel pra quê? Então ele não queria casar. E nem eu. Ou melhor, eu queria. Mas eu queria casar pra fazer a obra, só isso. E aí a gente vai tentar ser rápida. O testemunho é muito grande. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha só, você não quer casar? E ele falou, não. Eu falei, então tá bom. Eu quero me separar. Eu não quero mais viver assim. Eu quero voltar a fazer a obra. Eu quero voltar para a presença de Deus. Arde no meu coração esse desejo. E aí, a gente se separou. Eu não era casada no papel. E eu creio que tudo tem um propósito. Gente, eu tô falando de mim, tá? Eu não tô falando pra você que, se separa. Não. Eu tô falando de mim. Do meu testemunho. Daquilo que Deus fez na minha vida. E aí a gente se separou. E eu me lembro que ele pedia pra voltar, pra voltar, pra voltar. E eu não queria, porque eu não queria mais viver no lamaçal do pecado. E se eu estivesse casada no papel, eu não poderia fazer isso. Tá? Porque é até que a morte nos separe. Só que eu vivia amigavelmente. Eu não tinha assinado nenhum papel. E aí eu vim pra presença, fui pra igreja, me firmei. E ali naquele momento Deus ele restaurou a minha vida, restaurou a minha sorte. Eu me lembro que não vivi em fornicação, não vivi em pecado. E eu vivia ali com a minha filha na igreja. E Vinícius também caminhando em outra igreja. Mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de voltar. Muito medo de voltar. E viver tudo de novo. E aí, naquele cenário, eu vivi 4 anos assim. Ele vivendo a vida dele e eu vivendo a minha vida. E aí,
Eu me lembro que eu comecei a fazer obra na igreja, feliz da vida, alegre, me lancei na presença, me dediquei totalmente ao Senhor. Eu não quis saber de ninguém, eu não quis saber de um outro casamento, não. Eu me dediquei ao Senhor. Eu vivi para Ele. E aí, depois de 4 anos, Deus, Ele permitiu que eu e Vinícius pudéssemos voltar ali mais maduros. E aí a gente ficou durante um tempo namorando de novo, noivamos e depois nos casamos. E ali firme e forte no Senhor. Eu firme e ele firme na presença do Senhor. Só que a gente passou por algumas situações. Ele olhou para o homem, olhou para algumas situações e ele se afastou da presença do Senhor. E eu continuei firme. E eu falava: Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E ali eu continuei guerreando. E aqui estou, guerreando, lutando em favor da minha casa e da minha família. E ali, naquele contexto, eu tinha muito medo de me submeter ao Vinícius. Eu casei com ele com muito medo. Porque veja bem, eu ouvi que se eu voltasse a casar com o Vinícius, eu iria rachar a minha cara, eu iria me decepcionar, eu iria me frustrar, eu não ia conseguir estudar, eu não iria conseguir viver a minha vida. Ele iria impedir de que eu estudasse. E eu casei com o Vinícius com medo de que, ai meu Deus, Senhor, eu tô casando com o Vinícius de novo, o Senhor é a favor da família, o Senhor permitiu que a gente pudesse voltar e dessa vez fazer tudo certo. A minha família, ela é presente do Senhor. O Senhor permitiu o nosso retorno para que a gente pudesse restaurar a nossa vida, o nosso casamento. Só que eu tinha muito medo. Muito medo. E eu falava: Senhor, eu tô casando com ele para viver certo na presença do Senhor. Mas eu tenho muito medo, Senhor, do que eu vou viver. Eu casei com ele, mas casei naquela autodefesa. Com aquele medo. De que, meu Deus, como é que vai ser? Senhor, o que ele vai fazer comigo? Deus, será que realmente vai acontecer isso? Será que realmente eu vou quebrar a cara? Então, quando o Vinícius me pedia algo, eu não me submetia. A gente casou e eu vivi 4 anos casados, mas fazendo do meu jeito e não obedecendo a ele. 4 anos de que a gente casou. Mas, Natália, não é possível. Deus te deu uma segunda chance para você voltar com seu esposo, pai da sua filha, e você fazer o que é certo, e você viveu 4 anos fazendo ao contrário. Vivi. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo do que as pessoas iriam dizer por eu ter voltado com ele. Você entende? E aí eu vivi 4 anos fazendo totalmente ao contrário. Continuei na igreja, continuei firme, mas fazendo a minha própria vontade. Não era submissa, batia de frente, tinha medo dele me mandar. Então eu vim nesse contexto. Então foi necessário, em agosto de 2023, eu ter uma experiência dolorosa com o Senhor, mais linda, para mim entender que eu estava fazendo errado.
para mim entender que eu estava deixando de lado a chance que o Senhor me deu de reconstruir a minha casa e a minha família. Há 4 anos atrás. E eu estava desprezando a chance que o Senhor me deu de fazer certo. Mas em agosto eu vivi uma experiência dolorosa, mas linda com o Senhor, aonde eu fui levado pelo vale da sombra da morte. E ali eu me vi vulnerável. E ali o Senhor falou em alto e bom som. E ali o Senhor falou em alto e bom som para mim. Em alto e bom som. O Senhor falou para mim quando eu me vi aquela experiência em agosto. Eu te chamei para ser mulher virtuosa. Eu te dei uma segunda chance para você reconstruir o altar de adoração dentro da sua casa. E durante 4 anos você fez do seu jeito, da sua maneira. Então veja bem, lá atrás o Senhor me deu a chance de casar novamente com um homem que eu amava, com o pai da minha filha, e amo até hoje. Mas lá quando eu casei, era pra me ter feito tudo o contrário, sabe? Era pra me ter feito tudo diferente do que eu fiz. Mas eu demorei 4 anos pra me entender que eu fiz tudo ao contrário daquilo que era pra mim fazer. Eu precisei passar pelo vale da sombra da morte pra me entender que a minha família é meu primeiro ministério. Que se o Senhor me deu uma nova chance, eu precisava fazer da maneira certa. E aqui estou eu. Tem 7 meses que eu tenho me submetido à vontade do Senhor, ao senhorio do Senhor. Tem 7 meses que eu tenho atendido ao chamado do Senhor para minha vida, que é me submeter à vontade dele, ser a mulher segundo o coração dele, a mulher virtuosa. Tá sendo fácil, Natália? Não. Às vezes o velho eu, a velha Natália tenta vir à tona. Porque, veja bem, nós carregamos, nós já nascemos com a natureza pecaminosa do homem. Mas dia após dia, nós precisamos fortalecer o nosso espírito e matar a nossa carne, converter a nossa carne. Às vezes a velha Natália tenta voltar, mas o Senhor me lembra, opa, eu te dei uma nova chance. Você só está respirando, só está vivendo na sua casa, no meio da sua família, novamente. Porque há propósito na tua vida e na tua casa. Então se submeta. Se submeta. Há dias atrás, eu ouvi o testemunho de uma amiga minha. E ela falava que em um sonho, Deus falava para ela que ela passou mal. E Deus falava para ela que se ela não se submetesse à vontade, ao propósito, ao chamado dela na terra, o Senhor enviou ela, o Senhor gerou ela para viver e para fazer, ela não teria serventia na terra. E isso falou tão forte no meu coração. Como assim, Natália? Deus queria matar? Deus queria ceifar? Deus queria punir? Não. Mas Ele te gerou com um propósito. Ele te formou com um propósito. Talvez você fale, Natália, mas qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito?
De um eu tenho certeza que eu posso te falar. Que ele nos formou e nos gerou para ser. Lá em Gênesis, ontem à noite eu tenho feito devocional com a Cauane à noite, porque é o único horário que dá para ela. E a gente estava estudando Gênesis. E a palavra de Deus diz que quando Deus ele gerou, ele formou a mulher na costela de Adão, ele disse que a mulher seria a ajudadora do homem. Então é um propósito do Senhor que você seja auxiliadora do seu esposo, ajudadora dele. Deus te chamou para ser auxiliadora do seu esposo, para cuidar do seu primeiro ministério, que é a sua casa, que é a sua família. Esse é o seu primeiro propósito, é o seu primeiro chamado, é o seu primeiro ministério. Mas Deus ele tem coisas além da nossa vida. E qual é? Não posso te dizer, porque eu também não sei. À medida que a gente se submete, à medida que a gente se lança, à medida que a gente come e bebe da palavra dele, do banquete espiritual dele, ele vai trazendo clareza do propósito que ele tem para nossa vida. Então veja bem, se há ar nos seus pulmões, se há vida sobre você, ainda há propósito. Você ainda tem serventia na terra. Mas é necessário você se submeter à vontade dele. Para de dizer não àquilo que arde no teu coração, aquilo que queima. Tem coisas que o Senhor me pede, que arde no meu coração. Só que às vezes eu fico, Senhor, por que o Senhor está pedindo isso de mim? Logo de mim. Aí eu lembro que o Moisés, ele falou para o Senhor, Deus, eu sou um homem eloquente. Eu sou um homem que não sei falar. Eu sou um homem de língua pesada. Quantas vezes Moisés ele falou, Deus envia outra pessoa. E o Senhor vira para ele e fala, Moisés, não foi eu que criei a boca. Mas não foi eu que criei a boca. Vai, certamente irei com a tua boca. Serei contigo, ele falará por você. Então se submeta à vontade do Senhor para a tua vida. Se submeta ao senhorio do Senhor para a tua vida. Se submeta à vontade do Senhor para a tua vida. Chega de fugir daquilo que o Senhor tem para você. Quando a gente foge do propósito do Senhor para a nossa vida, a gente paga preço. Veja bem, a gente prega de Jonas. Porque Jonas fugiu do chamado do Senhor. Deus mandou ele para Nínive, mas ele foi para outro lugar. É Nínive, né, gente? Me corrija. E aí ele foi parar na barriga de um grande peixe. E parece até a historinha para a gente contar para as crianças. Na verdade, mas é real. É de verdade. Jonas fugiu do propósito do Senhor e quase que ele teve a vida dele ceifada. Ele passou pelo vale da sombra da morte, literalmente. E aí uma oração, ele caiu em si. E Deus fez aquele grande peixe botar ele para fora.
Parece mentira, né? Mas é real. A palavra de Deus, ela é verdadeira. O tema da nossa igreja esse ano é viver a verdade real. A gente viver a vontade do Senhor, a verdade dele. Quantas vezes eu e você somos Jonas? Quantas vezes a gente tenta fugir do propósito do Senhor para a nossa vida? Quantas? Quantas vezes a gente tem o temperamento de Jonas? De Pedro? Quer fazer do nosso jeito, esquentadinha. Quantas vezes? Se submeta à vontade do Senhor. Não queira pagar preço, irmão. Sabe? Eu sei que Jesus nos leva ao deserto para falar de amor. Ele nos leva ao mais profundo, ao submerso, onde a gente não pode ouvir a voz de ninguém, somente do Senhor. Para que a gente possa criar experiência com Ele e ter autoridade espiritual para testemunhar do que Ele tem feito. A Bíblia, eu não sei se é a Bíblia que declara, mas o som do Senhor, o som da voz do Senhor é como o som de muitas águas. Quando o Senhor nos leva para o profundo, quando a gente mergulha lá no fundo, a gente não ouve a voz de ninguém. Somente ao som de muitas águas, a gente fica submerso. E às vezes é necessário o Senhor nos levar a águas profundas, ao submerso, ao profundo, para que a gente não ouça a voz de ninguém, somente a dele, que é semelhante ao som de muitas águas. Talvez você esteja enfrentando uma luta, um dia mal, e é o Senhor te levando a águas profundas, ao submerso, ao profundo, para tratar com você, para te fazer entender que você tem serventia na terra, que Ele te gerou, Ele te chamou com um propósito. Oh, aleluias! Se submeta à vontade dEle, ao senhorio dEle. Para de dizer não à vontade do Senhor. Faça, cumpra aquilo que Ele tem para a tua vida, aquilo que Ele tem para você. Amém, gente? Amém? Para a gente terminar, a segunda parte é: assim ele não necessitará de despojo, não faltará coisa alguma, porque Ele confia em você. Eu nem terminei de contar a história, né? O Senhor, ele nos leva para o outro lado. E é lindo como o Senhor ministra nosso coração. Então a minha dificuldade de pedir o Vinícius, de pedir permissão, de obedecer a Ele, de se submeter a Ele, era isso. Que eu casei com medo. De ser submissa. De viver tudo aquilo que eu vivi lá no passado. Então hoje eu tenho paz, satisfação satisfação em ir até Ele pedir permissão. Então hoje o meu marido, eu creio que ele possa confiar em mim. Eu o tempo todo administrar bem. Não é fácil, sabe? Eu ainda não sou a mulher virtuosa. Deus ainda não trabalhou a obra que Ele tem em mim. Ele está trabalhando. Você entende? Tudo aquilo que eu aprendo nesse caminho, nessa jornada, eu venho aqui trazer para vocês. Então que o seu esposo possa confiar em você. Talvez você ainda é noiva, namora, ou ainda não namora. Quando você casar, seu esposo venha confiar em você. Que você possa saber administrar bem as finanças, para que nada falte. Para que nada falte.
vontade. Natália, mas eu não consigo, eu sou consumista, eu gasto além. Peça ao Senhor ajuda, porque não é na força nossa, mas é na força do Senhor. E Ele vai te ajudar, Ele vai te dar auxílio e sabedoria para você administrar de forma correta. Amém, gente? Vamos orar para a gente terminar? Que a gente está aqui 45 minutos. Vamos terminar? Amém? Vamos orar? Sim, meu Deus e meu Pai. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença. Obrigada porque Tu és um Deus que tem boca e fala. Tu és um Deus, ó Pai, que ministra o nosso coração. Pai, eu me submeto totalmente à Tua palavra, ao Teu senhorio. A Tua palavra, ela é maior do que eu. E eu me submeto totalmente a ela. Pai, me ajuda essa minha irmã que assiste, ó Pai, esse vídeo. Ajuda ela, Senhor, que está pedindo, Senhor, me ajuda, eu quero acertar. Eu estou cansada de fazer do meu jeito. Eu tenho dificuldade em obedecer. Eu tenho dificuldade em pedir, em me submeter. Pai, olha para esse coração que quer acertar, Pai. Oh, aleluia. Pai, nós queremos acertar. Nós queremos fazer do Teu jeito, da Tua maneira. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos acertar. Queremos fazer do Teu jeito, da Tua maneira. Ministra no nosso coração o Teu querer, a Tua vontade. Pai, nos ajuda a ser a mulher de Provérbios 31. Nos ajuda, Senhor, porque queremos viver o nosso propósito, que não queremos mais pagar preço, Senhor, queremos nos submeter ao Teu querer, à Tua vontade. Deus, obrigada por falar comigo, obrigado por falar com essa irmã. Deus, cobre a nossa casa, a nossa família de toda a retaliação do inferno, de todo o levante do maligno. Nos ajuda, Pai. Cobre a nossa casa, a nossa família com o Teu poder. Pai, eis aqui mulheres, Senhor, que querem viver o propósito que o Senhor tem para nós. Deus, Pai, nos livra da oposição, nos livra das vozes contrárias. Pai, que como Sambalá de Tobias se levantar quando Ramá, meu Pai, Faraó se levantar, Pai, que não possamos retroceder, que possamos continuar, porque maior é aquele que luta por nós. Oh, xiririão, balabala, xiririão, balabala. Oh, Espírito Santo, capacita-nos, ó Pai. Não nos permita retroceder, Senhor. Queremos viver o propósito que Tu tens para nós. Oh, aleluia, Senhor. E agora eu clamo por essa mulher, por esse homem que me assiste, que também quer aprender contigo, que também quer ser alimentado pela Tua palavra. Senhor, dê a este, Pai, força, a força que vem do alto, sabedoria. Pai, que toda voz contrária que tenta fazer com que essa mulher pare, retroceda. Que toda voz contrária que se levanta para essa varoa, para esse varão parar, eu paraliso, repreendo no nome de Jesus de Nazaré. Nos ajuda, Pai, a viver a Tua vontade, a cumprir o Teu querer, Senhor. Nos levanta, Pai, como mulheres posicionadas, Senhor, nesta geração. Nos levanta, Pai, como profetas, Senhor, dentro do nosso lar. Assim como João Batista, Pai, que preparou o caminho para o Senhor entrar, Deus, que possamos preparar o caminho dentro do nosso lar, para o Senhor entrar. Oh, aleluias. Nos ajuda, Pai, a acertar, Senhor, a continuar, mesmo diante da opressão. Maior é aquele que luta por nós.
Declare aí onde você está. Maior é aquele que luta e guerreia por mim. Declare agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder. Cumpre em nós, ó Pai, através de nós o teu querer e a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Se levante como uma profeta na tua casa. Eu um dia negligenciei a minha casa e eu vi a minha família padecer. Eu vi o inimigo zombar, fazer bagunça na minha casa. Mas hoje ele não tem mais liberdade. O demônio não tem liberdade para fazer bagunça na tua casa. Porque você é uma mulher posicionada do Senhor. Não tenha vergonha das suas marcas. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Não tenha vergonha do que você viveu no passado. Não tenha vergonha. Te fizeram chegar até aqui. Se levante. Deus está gerando um testemunho na tua vida. E é para a honra e glória do nome dele. Amém, gente? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo episódio aqui da série Mulher Virtuosa. Tchau, gente. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau. Não esqueça de curtir, de enviar para alguém. Abençoe alguém. Seja canal, seja usado para abençoar alguém. Amém, gente? Tchau.